Assim, entrando aí no campo um pouquinho mais polêmico, tá? Eu queria chegar aqui na reta final da nossa conversa e te perguntar o seguinte: tem gente que não vacina. O que acontece com os outros quando você não se vacina? Então, o não vacinar é algo complicado, porque a gente tem que entender que a vacinação não é só para me proteger, mas é para proteger o meu meio. A partir do momento que eu não me protejo, eu fiz uma escolha em relação a mim. Porém, se eu me contaminar, eu posso transmitir isso para outro, para outro que ainda não chegou na idade de tomar aquela vacina. Nós tivemos uma E epidemia de aí, sarampo, exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Eu acho esse exemplo triste, porém excelente é emblemático, né? para ilustrar isso que a gente viveu. De 2016, 2017 para cá, nós tivemos uma queda importantíssima da vacinação, da cobertura vacinal no Brasil. Isso, veja, antes da pandemia. A pandemia só fomentou ali, corroborou para ter uma queda maior da vacinação. E, nessa época, o Brasil tinha conquistado o selo de país livre do sarampo. A gente não tinha mais casos de sarampo registrados no Brasil. Em 2018, nós começamos a ter uma epidemia de sarampo. Foram registrados ali mais de 9 mil casos de sarampo. Em 2020, esses casos aumentaram. Dentre esses, tivemos casos graves de sarampo. No passado, se morria de sarampo. Chegamos a ter É óbitos o no importante, Brasil. sarampo mata, Sarampo né? mata. É. Chegamos a ter óbitos no Brasil nesse momento de epidemia, nesses últimos anos. Mas no passado, existiam ali no passado, antes de eu ser médica, né? Antes dali da gente ter essa campanha vacinal ali tão eficaz. Mas existiam enfermarias inteiras de crianças com pneumonia por sarampo, que é a forma grave do sarampo. Então, ali, por causa de uma queda da nossa cobertura vacinal, a gente abriu o espaço, Permitiu que o a vírus gente começasse a... permitiu que um vírus voltasse a circular, um vírus que tinha acabado, ainda não tinha ali a categoria de ser extinto, né? Mas que não estava mais circulando entre nós. E a gente expôs as nossas crianças a isso. Não só as nossas crianças, mas também os adultos, mas focando aqui a gente expôs. E então, poxa, eu não me vacinar, eu não exponho só a mim, eu exponho toda a minha sociedade, né? Eu não acho que nem vale a pena entrar na polêmica. Ah, eu tenho o direito de escolher. Não, tem, assim, só que não se esqueça que o seu direito termina quando começa o do outro, né? Sim, Então, isso tudo, eu acho que essas reflexões valem muito a pena, né? Qual é o preço que outros estão pagando pelas minhas decisões, né? Então, eu acho que essa percepção de comunidade, eu acho que isso é muito forte, né? Além de sarampo, você tem informação de algum outro que... recentemente a gente teve também casos de difteria isolados, não chegou a ser uma Uma epidemia epidemia? declarada, mas tivemos casos de difteria declarados. É, de mais recente agora que eu me recordo, assim, desses, a não vacinar ali só por si só da Covid, da influenza, da gripe ali, a gente já vê aumento dessas doenças. Eu disse que a cobertura vacinal caiu, né, dos últimos anos, mas graças ali a um trabalho de informação e de campanha publicitária e tudo mais, de empenho ali do Ministério da Saúde, nesse último ano de 2023, nós voltamos a ter uma alta na cobertura Ah, vacinal. legal. Isso eu Houve acho que é uma reação. importante. Houve uma reação, a gente começou a aumentar, a ter uma alta ali da cobertura vacinal. E pensando ali nos casos de queda da vacinação, é claro, né? Isso existe já desde quando a vacina começou a existir, a gente tem esse movimento anti-vacina, né? Ele nunca deixou de existir. É, a vacinação, o PNI no Brasil começou lá na década de 70, exatamente quando a gente erradicou a varíola Olha no só. Brasil. Poxa, né? As Como novas gerações não fazem ideia não do que fazem é ideia uma do que é a varíola. varíola. Eu não conhecia a varíola, né? Não pertenço a essa Eu geração. conheci, vi como é que Não, funciona. não pertenço, porém estudei, tive contato ali, tive a oportunidade de ter muitos professores, né, que conheceram e que contaram pra gente da varíola. Então, erradicar a varíola foi algo muito importante. Imagina se a gente parar de vacinar e, por exemplo, a gente retornar com a poliomielite.
que foi Meu uma, Deus. que foi uma fase muito difícil para a sociedade lá na década de 80. Porque na década de 90, as Américas ganharam ali o selo de erradicação da poliomielite, né? Graças a uma gotinha, uma famosa gotinha. Digamos que a gente pare de vacinar e a gente volte a ter poliomielite. Precisa? Isso é uma tragédia, né? Seria uma tragédia. A gente não precisa passar por isso de novo, a gente não precisa retroceder nesse ponto. Eu, às vezes, tenho a impressão, e aqui vai bem que é impressão mesmo, tá? Eu não estou fazendo nenhuma afirmação categórica, mas que, às vezes, novas gerações que não passaram por esses apertos não têm ideia do tamanho do problema que é uma varíola, né? Isso pode ser uma grande verdade. Um sarampo, poliomielite. Eu, quando era criança, eu tinha um vizinho que teve poliomielite, né? E, puxa vida, você está falando de interferir com a vida de uma pessoa, por toda a vida, Por toda a vida. por Não é toda uma a vida, doença que cura. né? Não tem, Não não tem tem cura, volta, né? não tem volta. Não tem volta, né? Então, pelo menos, não se tem notícia de casos de poliomielite, né? Não tem casos registrados. O Brasil hoje é considerado erradicado da poliomielite, né? Que é uma maravilha, né? Que é uma Isso maravilha. uma maravilha. É legal, quer dizer, hoje eu estava vendo varicela aí, e hoje, fugindo um pouquinho do assunto de vacina de criança, né? Você tem as vacinas para adultos de herpes zoster, né? Sim. Que tem relação, né, com o mesmo bichinho, né? É o vírus, É o né? mesmo. É o vírus, o vírus da herpes zoster é o vírus que causa a varicela, a famosa catapora. É. E uma vez que ele tá ali no seu organismo, ele tá ali Mora lá. dormindo. Ele É. tá morando ali, mas ele tá ali dormindo quietinho. Se você tem ali alguma queda da imunidade por Pode alguma aparecer. doença ou por algum, enfim, N motivos, uma queda da imunidade, ele pode aparecer. E ele não é legal. Porque ele vai acometer ali um dermátomo do corpo. O que é isso? Uma área que pega exatamente um nervo e não atinge só a pele, atinge exatamente a parte neural daquele E dói muito, né? segmento. E dói muito. E não é uma dor só naqueles meses que você está tratando a infecção. É uma dor que pode ficar por anos. Então, isso também compromete a sua qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? O que a gente não precisa hoje em dia é coisas que atrapalhem a qualidade de nossa vida, né? qualidade, Que já não é lá tudo isso, E mas se a gente pode proteger isso com uma vacina, por que não? por que não? Né? Outra também que a gente tem, que no Brasil é um feito, é a rubéola, né? A gente já não tem, recentemente, não lembro Não de ter visto aparece mais. casos de rubéola registrado. E a gente tem aí a síndrome da rubéola congênita, que também ali atrapalha, compromete a vida eterna daquela criança que nasce com Com a isso, né? rubéola congênita, né? Ou Hoje seja, a gente está tratando de assunto sério, né? assunto seríssimo. Não é doença. Por exemplo, a meningite C, por exemplo, eu vivi a época que teve que fazer uma campanha, o governo fez uma campanha, a gente estava com uma epidemia de meningite C e teve vacinação nas escolas. Foi uma loucura para combater aquilo, porque realmente é um quadro muito grave, né? Muito Sim, grave. muito grave. E de Leva a sequela, óbito óbito ou ou sequelas sequelas neurológicas. já eternas, sequelas. Então, você tocou nesse assunto aí das crenças anti-vacina, né? Existem muitas evidências que falam a favor da vacina, né? Como lidar com essas crenças anti-vacina? O que você acha disso? E aqui estamos no campo das especulações e opiniões, tá, gente? Falando assim, de opinião, o que eu entendo? Eu sempre gostei muito de estudar história. E eu lembro muito lá da época da revolta da vacina, que a gente viveu no Brasil. A vacina foi ali Do Oswaldo idealizada. Cruz? Do Oswaldo? Oswaldo Cruz idealizou a vacina para combater. Foi feita de uma forma talvez um pouco truculenta na época, né? Por falta de informação mesmo, por como as coisas se davam naquele tempo, que aí eu já não vou poder dizer muito, porque não vivi lá, né? Vide, eu estou aqui. Mas a gente sempre teve esse movimento anti-vacina, sempre teve aquela pessoa, aquela vertente que era contra aquilo. Então, a gente nunca deixou de existir. Tanto que a gente teve essa queda da cobertura vacinal aí, lá por volta de 2016, 2017, que foi bem antes da pandemia. Então, isso não pode ficar só na conta da pandemia, esse Tá. movimento anti-vacina, né? Isso é algo que a gente sempre lidou.
talvez com menos foco e menos ênfase. Talvez isso se tornou um pouco mais evidente com a pandemia, Ou né? mais Ou conhecido, mais mais sabido, conhecido, mais sabido, mais difundido. Como lidar com isso? Mais uma vez, com informação. O pediatra, ele é um ativo, um grande ativo ali, transmissor de informação. Não só o pediatra, mas como qualquer agente de saúde, qualquer profissional de saúde. Ele deve ali estar preparado e saber lidar com essa informação. Porque a gente falou muito aqui do pediatra orientado, pediatra orientar, mas todo posto de saúde hoje no Brasil tem uma sala de vacina. E nessa sala de vacina tem profissionais que estão ali exatamente para tirar suas E dúvidas. prontos para E te orientar. prontos para te orientar sobre como completar o seu cartão de vacina, o que você precisa e o que você não precisa fazer, quais são ali os seus efeitos colaterais que você pode lidar e te guiar da melhor forma. Então, a busca ativa por informação é importante sim, mas a gente precisa saber onde buscar informação mais uma vez, como eu já disse aqui antes. É muito importante a gente não levar em consideração a opinião da Marjorie. Agora estamos aqui me ouvindo falar sobre vacina. Não é a Marjorie que está aqui falando sobre vacina, não é me atacar ou não atacar aquela figura que está ali falando sobre vacinar, porque o doutor fulano de tal está falando que é para fazer vacina, mas ele tem um viés porque ele está ganhando da indústria farmacêutica, porque ele tem um viés político. Virou que meio que uma cultura da gente atacar a pessoa que está falando da vacina e não atacá-la com argumentos científicos. Por quê? Porque hoje nós temos estudos robustos, nós temos evidências claras a favor da vacina. Então, a discussão aqui não tem que ser do cunho pessoal, do cunho de opinião. A discussão aqui tem que ser baseada em evidências, na medicina baseada em evidência, com dados clínicos, com dados relevantes, porque também não adianta nada, como eu já cansei de ver, páginas da internet, que aí são as famosas fake news, né? Páginas de internet que falam, estudos mostram que tal coisa não dá certo. E aí, quando você vai procurar, você vê que aquilo não existe, que aquilo não era bem isso que estava escrito, que aquele estudo nunca foi publicado, ou aquele estudo não foi feito de uma maneira Assim, ética. talvez tenha muito. Quando você vê o sensacionalismo em jogo, o sensacionalismo chama atenção, né? Exato. Puxa vida, uma tragédia, todo mundo vai atrás da tragédia. E você tem razão, quer dizer, não se trata de criticar o médico ou o profissional da saúde ou quem está defendendo a vacina, porque eu acho que tem interesses por trás. Mas você acha de onde? Prove o interesse, né? Exatamente. O seu argumento não tem que ser direcionado a mim, que sou a favor da vacina. O seu argumento tem que ser baseado em evidência. Vamos ver quais Porque o que eu evidências estou te são favoráveis. trazendo é evidência. Entendeu? Isso vale também para colegas profissionais de saúde, porque também temos colegas profissionais de saúde que não defendem a vacina, o que é um grande desserviço para a nossa promoção da saúde. Então, a gente precisa mostrar que está ali provado por A mais B, por diversos estudos robustos, estudos bem feitos, estudos estruturados, que foram ali Repetidas vezes, repetidas vezes, que foram bem regulamentados, que estão ali dentro das boas práticas clínicas, de pesquisa clínica, entendeu? Então, são evidências. E evidências que nos trouxeram a 50 anos de calendário, 50 anos de proteção, né? Que nos trouxeram como E esse dado que eu comentei no evidência. início é um dado que me impacta, né? A expectativa de vida do brasileiro cresceu 30 anos, de 1946 a 1950 até os dias de hoje. E eu não vou dizer totalmente, mas em grande parte por conta de vacinação. Exatamente. Veja, no passado se morria por difteria, uma diarreia. A gente perdia crianças, pessoas por diarreia. Hoje é praticamente impensável, impensável, né? Exato. você perder alguém por uma difteria. Entendi. Entendeu? Então, assim, e outra coisa também que acho que a gente não comentou, a nossa saúde pública, a nossa vacinação hoje chega a todas as áreas do Brasil, até as mais remotas.
O que é um O grande que é um desafio grande logístico, né? desafio logístico e feito. Porque pensa, você imunizar um país de dimensão continental como o Brasil é e ter toda essa proteção é um grande feito. É um grande feito, né? E a gente não chegou aqui com 50 anos À e toa. baseado em achismo. Exato. Baseado em achismo, Não exatamente. chegamos aqui baseado em achismo. Então, eu acho que que a vacina merece esse crédito. Tá certo. A vacinação merece esse Legal. apoio.